Poder morar e trabalhar na Alemanha é um privilégio. Claro que nem tudo são flores, então sempre vai ter uma dificuldade ou outra. E eu já falei aqui, inclusive, que a minha maior dificuldade aqui na Alemanha foi começar a trabalhar em alemão, mas toda dificuldade também traz aprendizado. E trabalhar em outro idioma e com diversas culturas traz aprendizados diariamente. E hoje eu vou falar sobre 5 coisas que eu aprendi trabalhando aqui na Alemanha. Mas antes de começar o vídeo, olha esse recado aí. Você quer trabalhar na Alemanha e não sabe por onde começar? Eu tenho a solução para você aqui na minha mão. Esse e-book é um passo a passo de 60 páginas para guiar você para o seu primeiro emprego na Alemanha. Com esse manual, você vai descobrir qual é o melhor tipo de visto para sua situação, saber se precisa e como fazer o reconhecimento do seu diploma e a validação da sua profissão, vai aprender a calcular o salário que você deve pedir para o seu empregador na hora da entrevista, vai aprender a fazer um currículo no modelo alemão e a preparar os outros documentos para a candidatura, vai receber algumas dicas para sua entrevista e muitas outras coisas. O livro é todo ordenado de modo que a gente passe por todo o processo juntos, então desde antes de você efetivamente começar a busca por emprego, e o último capítulo é já com dicas depois de você conseguir emprego. Então o ideal, o que eu espero, o que você espera, o que todo mundo espera é que você termine o livro já empregado na Alemanha. Para adquirir o e-book é só clicar no link que está aqui na descrição do vídeo, e se você tem alguma dúvida, escreve aí nos comentários que eu vou ficar muito feliz em ajudar. E agora de volta pro vídeo. Oi galera, eu sou a Carol e eu costumo trazer aqui no canal um pouco da minha experiência de vida na Alemanha, aqui em Munique, sobre algumas viagens quando o corona permite. Então, para você não perder nenhum vídeo, para você não perder nenhum conteúdo que sai aqui, se inscreve aqui no botãozinho, já aperta o botãozinho aqui embaixo do vídeo para não perder nenhum dos próximos vídeos. E como eu falei, hoje eu vou falar sobre 5 coisas que eu aprendi trabalhando aqui na Alemanha, tendo contato diário com outras culturas. É muito desafiador, é difícil, mas também é inspirador e a gente cresce muito. Então, por isso que eu decidi aqui compartilhar um pouco para vocês entenderem até essa diferença cultural no ambiente de trabalho e como ela pode nos ajudar a crescer, que também é uma dificuldade, mas a gente cresce de alguma forma. Eu trabalho aqui na Alemanha meio período, eu trabalho no financeiro de uma empresa desde agosto. Antes disso, eu trabalhei no administrativo também em outra empresa por 2 anos, período integral. E antes disso, eu fiquei 4 meses como ajudante em um restaurante mexicano. Para você saber como eu comecei a trabalhar aqui na Alemanha, é só clicar no card que eu vou deixar aqui em cima. Então, o primeiro ponto é sobre hora de trabalho e hora de lazer é hora de lazer. No Brasil, às vezes, a gente tem aquele costume de durante o trabalho tá ali meio que só enrolando para dar hora de ir para casa. É aquele dia que não tem muita coisa para fazer, a gente acaba conversando muito, dá aquela enrolada, às vezes fica aí navegando na internet, fica muito no celular, enfim, não vem cliente, acaba não fazendo nada, tem muito disso. Aqui na Alemanha, o tempo que você tá no trabalho, você está trabalhando. Claro que não, eu tô falando assim da minha experiência, claro que nem toda empresa é assim, mas eu escuto muito de muita gente que também sentiu essa diferença. Então, se escuta muito falar sobre o equilíbrio que se tem aqui entre a vida de trabalho e a vida de lazer, né? Então, eu acredito que isso vem dessa cultura, desse costume de quando você está na empresa, você está 100% focado no trabalho, você está pensando no que você pode fazer para melhorar aquela empresa, para, enfim, melhorar o ambiente ali. Então, se não tem cliente, se não tem alguma atividade para fazer, você pensa, você ajuda, você, enfim, vai tentar ser produtivo de alguma forma no seu ambiente de trabalho. E quando você está no seu momento de lazer, isso é muito bem respeitado. Então, você tem ali como valorizar também muito o seu tempo com a família, você vai, enfim, aqui na Baviera, pelo menos, vai fazer uma trilha nas montanhas, vai ter contato com a natureza, vai viajar. Então, acho que isso é uma coisa que eu aprendi muito, de que se você tá no trabalho, você tem que estar focado no trabalho. É até aquela coisa de presença, né? Estamos presentes aqui agora no trabalho, vamos focar no trabalho. Quando você tá em casa, você consegue relaxar, porque lá no trabalho você já fez tudo que você podia no horário que você tinha que estar trabalhando. Número 2 é apreciar feedbacks honestos e sincerões e diretos. Todo mundo escuta também dizer que alemão é muito direto, que alemão é meio grosso, e eu acho que isso é muito pela diferença que a gente tem do jeitinho do brasileiro se comunicar. Então a gente costuma dar voltas, a gente costuma cuidar muito para que a outra pessoa não fique ofendida, que não fique chateada. E aqui, se eles veem uma coisa que eles não gostam, eles simplesmente vão falar. Não vai ser para te magoar ou porque, enfim, porque
porque eles são mal educados ou porque eles são qualquer coisa assim, é só porque eles viram uma coisa, eles vão falar, não tem por que fazer rodeios, eles querem ali resolver a coisa na hora, então eles falam. Eu aprendi a apreciar isso muito, porque sim, existem pessoas que dão feedback porque elas simplesmente querem reclamar de você, do seu trabalho, porque elas são invejosas, porque elas não gostam de você, ou seja lá por quê. Existe isso em todo lugar, mas a maioria dos feedbacks que eu recebo aqui, eu percebo que é porque a pessoa quer sim que você melhore, que você seja um profissional melhor, que você consiga passar no período de experiência, que você se desenvolva, enfim. Então eu aprendi a apreciar muito esses feedbacks, inclusive hoje em dia eu peço muito feedback, porque eu acho que é uma maneira de você entender se você tá fazendo o trabalho direito, ainda mais pra gente que vem de outra cultura, então às vezes a gente trabalha, faz alguma coisa diferente. Então até é uma recomendação aí, eu sempre me sinto muito melhor quando eu peço feedback, a pessoa me fala que seja uma coisa ruim, mas eu sei o que a empresa tá esperando de mim, o que eu preciso melhorar. Então eu aprendi a apreciar muito isso, porque eu sei medir o meu esforço e eu sei ver se o que eu tô fazendo tá bom ou se eu preciso melhorar. Então eu aprendi a apreciar também quando esses feedbacks vêm naturalmente. É difícil no começo, porque você sente que você tá fazendo tudo errado, porque as pessoas te falam muito que você tá fazendo errado, mas depois de um tempo você percebe que se elas estão falando é porque elas querem que você melhore. Então essa é uma coisa que eu aprendi e é um pouco difícil porque a nossa cultura é diferente, a gente fica um pouco chateado no início, mas acho que em algum momento a gente vira a chavinha de que isso é pro nosso bem e que a gente precisa então melhorar, trabalhar naquele ponto nosso que não tá tão bom. Número 3. Fazer perguntas. Uma coisa que eu aprendi aqui é: não existe pergunta burra, pergunta tola. A gente fala muito isso no Brasil, mas na prática o brasileiro não é acostumado, não é ensinado, não é incentivado a fazer perguntas. E aqui na Alemanha, já desde uma entrevista de emprego, eles sempre vão abrir lugar para você fazer pergunta. Inclusive, se você não faz pergunta, é até mal visto, você não mostra interesse na empresa. Então, isso é sempre muito incentivado. Eu, inclusive, eu coloquei aqui que eu aprendi, mas eu ainda estou em processo de aprendizagem de fazer pergunta. Inclusive, às vezes eu acho que eu faço muita pergunta. Esses dias no trabalho eu até falei: pô, eu acho que eu tô fazendo muita pergunta, tô te incomodando muito. A gente tem essa impressão que quando a gente pergunta, a gente pede ajuda, a gente tá incomodando o outro. Aí o meu colega falou assim: não, eu acho que bem pelo contrário, às vezes eu fico preocupado porque você faz muito pouca pergunta. Assim, pra ver como essa diferença cultural é bizarra, assim, é muito diferente mesmo, porque eu tenho a impressão que eu faço muita pergunta e ele se preocupa porque eu faço poucas perguntas. Então, realmente é nesse sentido, assim, eles fazem perguntas sobre tudo. E eles incentivam mesmo que você pergunte, porque vai mostrar interesse, vai mostrar que você tá pensando naquilo, você tá tentando entender aquilo, eles querem muito que você entenda como fazer as coisas e não só faça. Então, acho que isso é muito legal, inclusive, dá uma abertura para uma conversa mesmo, você fazer pergunta. Então, essa é uma coisa que eu tô aí em processo de aprendizagem, mas eu já coloquei aqui na minha lista, porque é uma coisa muito... Eu acho muito interessante essa coisa de realmente incentivar o outro a fazer pergunta. Enfim, então eu acho que no Brasil, às vezes, a gente tem essa preocupação de eu parecer burro ou que a gente vai incomodar o outro, e aqui eu vejo que não tem muito isso. Você faz perguntas, mesmo quando as pessoas fazem perguntas tolas, eles levam a sério a pergunta da pessoa, dão atenção para aquela pergunta, respondem, perguntam se a pessoa entendeu. Então eu acho isso muito, muito legal, essa atenção que eles dão para qualquer dúvida. E a quarta coisa que eu aprendi aqui na Alemanha é não me justificar e não me desculpar o tempo inteiro. Isso também é outra coisa que é culturalmente muito, muito, muito diferente no ambiente de trabalho. No Brasil, quando a gente precisa faltar no trabalho, quando a gente vai chegar atrasado, a gente manda e-mail, mensagem, liga e, meu Deus, desculpa, aconteceu isso, e aí explica a história inteira da avó, da mãe, do papagaio, do cachorro, explica tudo o que aconteceu, com vários detalhes e tal, porque a gente acha que talvez o outro não acredite, que eles vão achar que a gente tá passando a perna. A gente tende a se justificar muito. Aqui não tem isso, e eu acho que o motivo principal porque aqui não tem isso é porque aqui tem regras muito fortes com relação à proteção de lei de dados, a privacidade, a proteção da privacidade da outra pessoa. Então, por exemplo, se você fica doente, você não precisa ligar pra empresa e falar que você já não tá se sentindo bem, que você já tá com uma
dorzinha não sei aonde faz anos, e aí não sei o que aconteceu, que você bateu, quebrou e não sei o que, e aí agora você precisa fazer uma consulta no médico e tal. No Brasil a gente faria isso, contaria uma história inteira. Aqui não, você liga pro seu empregador, ou você manda um e-mail e fala, olha, hoje eu estou doente, não vou trabalhar. E é isso, ninguém vai te perguntar nada, mas o que aconteceu, o que você tá sentindo, eles não podem perguntar, é contra a lei o RH da empresa perguntar o que você tem. Então, eles tendem a se justificar muito menos. Se alguma coisa acontece, eles simplesmente vão falar o que precisa ser dito para a empresa, o mínimo que precisa ser dito para a empresa, e vão parar de se justificar. Então, assim, aqui a regra, a lei e o costume mesmo diz que a empresa precisa saber somente o que ela precisa saber para te colocar ali no sistema ou como doente ou como, enfim, qualquer coisa que acontece, ela precisa só da informação para colocar no sistema e é isso. Então, você não precisa realmente ficar se justificando ou se desculpando porque você não pode trabalhar e dar muita informação. Se você acha que é uma coisa privada sua, se você não quer contar, você não precisa contar. E é isso, é uma coisa muito difícil para nós brasileiros, mas uma hora ou outra a gente acostuma e acaba sendo também um costume muito bom de você não precisar ficar contando tudo e justificando tudo e se sentindo mal porque você não vai trabalhar, se você realmente tem um motivo para não ir trabalhar. E o número 5, a quinta coisa que eu aprendi trabalhando na Alemanha é a dizer não. Isso é uma coisa que eu tinha muita dificuldade e eu acho, agora estou orgulhosa de dizer que eu aprendi a dizer não. Os alemães, eles são muito diretos, como eu já falei aí em alguns tópicos anteriores, eles são extremamente diretos e eles vão te dar atividades para fazer, eles vão te pedir coisas, eles vão te pedir favores, eles vão te passar tarefas, eles vão te dar responsabilidades, eles vão, enfim, te encher de coisa pra fazer e eles são diretos, eles são assim, se eles não vão dar conta, eles vão passar pra outra pessoa. Quem precisa estabelecer os limites é você. Então eu demorei um pouco, sofri muito no início também por causa disso, porque você acaba absorvendo muita coisa e acaba achando que é sua obrigação, porque alguém tá te passando aquilo, é sua obrigação fazer aquilo e você não pode falar que você não vai conseguir, porque, enfim, capaz de você perder o emprego, né? Aquele medo que o brasileiro tem de perder o emprego. Mas, na verdade, eles estão só falando que eles não conseguem fazer e eles querem que outra pessoa faça porque eles não vão dar conta. E aí, é sua tarefa, e somente sua tarefa, analisar o que você tem pra fazer e pensar, olha, será que eu vou dar conta disso? Será que eu não vou? E aí você fala, olha, eu até consigo dar conta disso, mas daqui a 2 meses, quando eu terminar isso e aquela outra coisa que eu tenho pra fazer. Então, de alguma forma, você aprende a dizer não. E isso, eu acho que, eu já percebo que isso também não é só em ambiente de trabalho. Isso é muito nos relacionamentos com alemães. Eu escuto muita gente falando que alemão, às vezes, faz umas perguntas muito indiscretas. Eu nunca tive essa experiência por conta própria, mas eu já ouvi muito, já li muito sobre isso também. E eu acho que é isso. Eles são diretos, eles vão te fazer perguntas. E se você não quiser responder, eles não vão ver problema nenhum de você falar, olha, isso eu acho que é muito privado, eu preferia não falar sobre isso. Não tem problema nenhum, sabe? E a gente, no Brasil, tem essa coisa de, tipo assim, tem aquela coisa de querer florear e não querer machucar outra pessoa e não querer chatear o outro. Mas aqui na Alemanha, não. Eles vão direto ao ponto e se você não quiser ir direto ao ponto, você também fala que você não quer ir direto ao ponto e tá tudo certo. E aí, antes de concluir esse vídeo, você já deixa aí nos comentários o que você aprendeu trabalhando na Alemanha e, enfim, se você também concorda com algumas coisas que eu falei aqui sobre as minhas experiências. E assim, eu acho que disso tudo, eu acho que esses 3 anos que eu tô trabalhando aqui na Alemanha serviram muito pra eu aprender a me valorizar. Eu acho que todas essas coisas de setar limite, de falar não, de parar de me justificar o tempo todo, de me desculpar, de fazer perguntas, eu acho que tudo isso me ajudou muito a crescer como profissional aqui na Alemanha. Então eu achei legal fazer esse vídeo pra vocês, pra mostrar que sim, é difícil começar a trabalhar em outro idioma, é difícil você começar a trabalhar em outro país, com outra cultura, mas isso também é muito interessante, você ver você ter contato com essa outra cultura diariamente e você ter essa possibilidade de crescimento todos os dias. E se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like aí, compartilha com seus amigos para eles saberem um pouquinho mais sobre os costumes dos alemães aqui no ambiente de trabalho. Compartilha aí com seus amigos que também querem começar a trabalhar na Alemanha, que eu acho que o vídeo pode ser interessante para eles. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Ai, tá, é isso. Tô louca. Então, vamos pro vídeo. Meu Deus. Enfim, já tô falando demais e é isso aí. Acho que já deu pra entender, já pode cortar aí um pouquinho antes, porque eu acho que eu já tô falando demais e já deu pra entender essa parte. E é isso.